Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Vamos dar início aí mais uma live do Método Yuka. Hoje, com a presença ilustre da minha amiga arquiteta, a Carol Amorim, que já vai entrar aí. Gente, essa live de hoje, a gente está aqui, eu e Carol. Carol é minha amiga, arquiteta, talentosíssima, e a gente hoje vai falar sobre erros, sejam eles de projeto ou de execução. Carol falou numa chamada que é da briga, ela não vai não, porque a gente é amiga, a gente se entende. E eu defendo muito no método também, justamente essa conciliação, essa conversa entre as áreas, né, entre os profissionais, os marcenedos e arquitetos. E, bom, vou me apresentar aqui rapidinho, se você está entrando, não me conhece. Eu sou a Tabata Andrade, fui sócia e diretora da marcenaria Yuka Móveis por 8 anos aqui em São José, em Santa Catarina. Encerramos a fábrica para dar início ao projeto do Método Yuka, que é o nosso projeto atual. E eu tenho muito prazer e muito orgulho dele. Não vou ficar me estendendo. Carol, se apresenta aí também, para a gente começar o assunto de hoje. Eu sou a arquiteta aqui de São José, uma arquiteta muito legal, sempre aberta a conversar, a trabalhar bastante com redes sociais para levar o nosso trabalho mais longe, conhecer mais pessoas, divulgar mais como levar a arquitetura e já vi muita coisa na arquiteta, já estou formada há 7 anos, mas trabalho com arquitetura de interiores há muito tempo, então eu tenho bastante experiência. Já fiz muita coisa errada. Normal, a gente vai aprendendo, né? Eu lá na fábrica também fiz muita coisa errada por falta de conhecimento, né? O método hoje ele tem a ver com isso. Tá. Então, vamos começar. O que que você me conta, assim, da tua experiência com interiores, né? Com os projetos? Qual foi o principal erro, assim, que você já viu acontecer, seja em projeto seu, seja em colegas da área? Independente se foi erro da marcenaria ou do projeto, né? Qual que é o principal, assim, que você acha que é o mais relevante para a gente começar essa conversa? Eu não sei se tem um assim que seja o principal, mas que eu já vi muitas vezes acontecer, eu não. Muitas vezes o cliente, a gente começa o projeto, que tipo de elétrica ele vai. É comum eu começar o projeto e o cliente, quais serão os elétricos que ele vai ter na casa dele. Mas isso não me impede de começar o projeto, mas impede de executar na marcenaria. Mas já aconteceu de uma marcenaria quais os elétricos eu tinha colocado. E aí, eu acho que é um erro comum, é comum. Já aconteceu em projetos de pessoas também. É, e tem algumas particularidades. Por exemplo, portas, ela tem uma peça. Então, acontecer de quando a pessoa abria a porta, ela não conseguia abrir a porta por completo. É um erro bem comum. Ah, da geladeira, isso, né? É. Não, também. Essa questão dos elétrons acontece justamente porque não tem esse parâmetro antes, né? E aí, realmente, não é, nesse caso, um erro nem do projeto e nem da marcenaria. É o cliente não ter se atentado a definir. Lá na fábrica, eu não exigia que o cliente tivesse o eletro na hora da montagem, mas assim, o forno e o micro-ondas, se fossem de embutir, era necessário, porque se eu preciso voltar em um outro momento para instalar, eu cobro por isso, obviamente, né? Se ele já está ali no momento em que eu estou montando os móveis, a gente faz a instalação e está dentro do preço que foi orçado e cobrado, fechado. Mas nunca tive esse problema em específico com isso, mas já ouvi falar também de gente que às vezes chegou, principalmente na pandemia, que a gente teve falta ali de alguns elétricos e tudo mais. Então o projeto especificava um modelo de eletro que o cliente na época não comprou, e tá tudo bem não comprar, porque são muitos gastos, né? E o eletro é algo que pesa, assim como a marcenaria, é algo que pesa numa obra, porque são caros. Uma geladeira hoje em dia tá 10 mil, né? Um forno tem por 3, 4, enfim, 5. Só que na hora da montagem, se não tiver aquele eletro ali e ele não conseguir mais o mesmo modelo, pode ser que dê problema. E que, inclusive, tem que refazer o móvel, né? O que ainda é pior do que simplesmente ter que fazer uma adaptação. Já aconteceu de, por exemplo, o cliente ter certeza de comprar, só que não comprou. Ele cortou do tamanho. Hoje
meu lado, assim, pela marcenaria, é um problema que a gente via muito, e que eu até andei fazendo uns posts sobre isso e ainda não publiquei, mas vou fazer também, é a questão de falta de medida. E às vezes é uma falta de medida que não vai interferir em absolutamente nada. E aí é só perguntar ali para a arquiteta resolver o problema e conseguir construir o móvel. Outras vezes, como no post que eu vou publicar amanhã, depois vocês vão ver, vão entender o que eu estou falando, aquela falta de medida, e nem só a medida, de especificação do que existia ali, me impossibilitou de fazer o móvel e a gente fez errado. E aí o retrabalho veio todo para a fábrica. Depois eu tive que assumir tanto o custo quanto o material, enfim, e as diferenças que deram de projeto. Então, para mim, é assim, o principal que eu diria é essa questão de falta de especificação, seja de medida, seja de outras coisas, outros detalhes que são importantes também, porque é isso, o móvel é detalhe, né? E a gente acha que os detalhes às vezes não vão impactar, mas no caso da marcenaria, qualquer coisinha dá diferença. A gente falou daquelas portas de canto lá das fotos que você me mostrou, é outra coisa também que impacta bastante, né? Que eu não sei porquê, como é que eu faço aqui para botar foto. Mas. Amiga, é, amiga, eu acredito que seja um problema, mas é um problema que a gente consegue tá, marceneiro e marceneiro. Eu acredito que realmente é um problema histórico. Fazer um detalhamento e não. O que acontece, que eu acredito que é de arquitetura, é a pessoa que envia. Então, feita por outra pessoa. Aí, quando outra pessoa entra, é mais fácil de achar esses aí, essas coisas que a gente e detalhar o que vai ser. Aí eu acredito que é mais um momento do arquiteto tá detalhando. É uma questão. Tá saindo bastante coisa, parte muda, Carol. Tá cortando, assim. Tá com outra coisa ligada? Ao mesmo tempo, não? Tudo. Achei. Mas ainda tá. Eu tô conseguindo entender, mas tá cortando mais partes mesmo da tua fala. Não, mas eu acho assim, eu acho, na verdade, a maioria dos problemas que eu vejo hoje em dia pensando em retrospectiva sobre a fábrica, né, são muito relacionados a falhas de comunicação. Não todos, tem problemas que de fato são de projeto, tem problemas que de fato são de execução. O que acontece também é que a marcenaria, ela é muito vasta, a gente tem muitas formas de construir o mesmo móvel. E aí, quando isso não está explicado muito bem especificado no projeto, o marceneiro ele pode interpretar da forma como ele quiser. E às vezes a interpretação dele vai ser diferente da tua. E quando chegar lá o resultado no cliente não era bem aquilo que era o esperado, né? O combinado ou coisa parecida. Então, acho que tem muito dessas questões também. Porque esses detalhes de medida, assim, não é um detalhe porque impacta, né? Eu não consigo fazer um roupeiro se eu não sei a profundidade dele, se não está lá no projeto explicando. Mas é o que você falou, a gente simplesmente entra em contato com o profissional, com o arquiteto, com o designer que fez o projeto, tira essa dúvida e segue. Mas outras coisas mais críticas eu não consigo, como por exemplo chegar na montagem e descobrir que o elétrico do cliente é outra medida. E aí não é um erro de projeto nem nosso, né? Mas já entra numa outra questão que é essa que a gente já comentou do cliente não ter comprado antes, não ter se organizado para isso. Então, a marcenaria, a arquitetura como todos os interiores, né? A gente lida com muitas coisas ao mesmo tempo, né? Com muitos fatores e muitas pessoas. E aí essa troca é fundamental, essa comunicação. E já entra até em outra questão, que é a questão das parcerias, né? Da gente conseguir estabelecer essas parcerias, firmar isso e mostrar para o cliente a importância delas. Porque não adianta também, eu ser arquiteto, eu ser parceiro do teu escritório, eu enquanto marcenaria, mas aí você vai oferecer teu projeto para o cliente e ele fecha com um fulaninho lá da esquina que nem você nem ele conhecem, né? E que pode executar muito diferente também dos seus padrões. Então, a conversa vai longe com isso. E uma coisa que eu identifico falando que está trabalhando, né? Pode acontecer de quando uma acidente sido feitas, como por exemplo, no gesso para instalar alguma prateleira, ou instalar uma, ou a falta de ter uma tomada
colocar na marcenaria. Isso, e cabe o arquiteto olhar para poder antes que a marcenaria esteja pintada, já tenha sido quebrado, mas esse que é bem comum. Às vezes um projeto de iluminação, alguma coisa pode estar em cima de algum móvel. Tem muitos projetos. Não, é muita coisa. Hoje mesmo eu participo de um grupo bem grande de mulheres que são donas de marcenaria do Brasil todo. E eu, inclusive, antes da nossa live, perguntei para elas os principais problemas que elas enxergam. Essa questão da LED foi um assunto assim super polêmico. Inclusive, hoje elas estavam falando até de fio, porque às vezes está lá, a prateleira tem LED, mas a tomada está lá na outra parede. Aí tudo bem que tem painel na parede toda, beleza. Nesse caso está fácil de resolver. Mas e essa fiação toda que eu vou gastar, que não foi inclusa ali no projeto, né, no meu orçamento enquanto marcenaria? E fio é caro, é uma coisa que é gasto extra que a gente não está contando. E aí isso já tira o valor que a marcenaria está achando que vai ter de lucro, já reduz, porque não foi colocado em obra, não foi pensado em obra um ponto que tivesse ali de iluminação para uma coisa que está no móvel, que, sabe, que já é certo que vai precisar. E outra coisa isso já aconteceu comigo, eu já cheguei na casa do cliente para montar a prateleira com rádio, com perfil de LED, e não tinha ponto, e não tinha de onde puxar. Aí a gente teve que esperar, chamar o pedreiro, chamar o eletricista, chamar não sei quem, para resolver um problema de obra, porque justamente não foi feito um checklist, uma conferência antes da chegada da marcenaria. E isso... Aí tem arquitetos que poderiam falar assim, mas a marcenaria foi tirar a medida fina e não viu isso. Eu não sei até que ponto isso é responsabilidade da marcenaria, porque é uma parte que vem antes da minha montagem do móvel. E às vezes quem vai medir não necessariamente está por dentro de todos os detalhes do projeto também, né? Tem essa questão. Sim, mas por exemplo, se tem uma ilha, vai ser colocada uma prateleira em cima da ilha, sabe? E essa prateleira é necessário que ela chegue no teto. Põe uma parte no teto. Vai dar para apoiar no teto. Isso, se não é gesso. Porque o que aconteceu comigo uma vez? O marceneiro simplesmente falou que apoiava, mas depois ele veio dizer que não posso apoiar. Mas daí por que eu vou fazer uma prateleira nada? Não faz sentido, né? É porque mesmo que ela seja decorativa, pelo menos um vaso de planta, um livro, alguma coisa tem que ter, né? Se você não pode apoiar nada, não faz sentido ela estar ali. A gente já passou por uma assim, mas não era no teto. Era uma parede cartonada que dividia a cozinha do banheiro. Foi feita em obra depois, em algum momento, não sei. Tinha tanto um armário aéreo ali nessa parede, quanto uma prateleira. O aéreo a gente conseguiu apoiar, porque eu tinha um armário maior do lado e a gente fez um apoio superior nele. Então, a todo o peso ele ficava apoiado no armário da lateral. Mas a prateleira não tinha estrutura nenhuma. E se eu furasse aquela parede cartonada, eu já ia furar lá no banheiro. Então, assim, não deu para botar a prateleira. Não tinha condição. Né? Porque o armário que estava aqui do lado era a porta de correr. Então, não tinha como apoiar nele. O fundo não tinha nada. E do outro lado eu também não tinha nada. Era livre. E aí, nesse caso, deixa eu ver o que ele está falando dele. Nesse caso, a gente não conseguiu botar a prateleira. E, assim, estava lá no projeto, mas o cliente não conseguiu. Não resolveu, né? Não teve resolução, porque senão ia ter que quebrar tudo em obra de novo para fazer uma estruturação ali da parede. Sabe uma coisa que eu acho que toda marcenaria é furar um cano. Porque não tem construtor que sabe o que tem naquela parede. Hoje eu estou voltando numa que o construtor colocou os canos em cada ambiente. Isso ajuda muito. A marcenaria também não tem mas tem coisa que eu acho que... Ó, lá na fábrica eu tinha isso em contrato. Eu não me responsabilizava se não tivesse planta hidráulica ou foto do encanamento. Porque como é que eu vou adivinhar? Já tive cliente que chegou para mim, mas você tem aquela maquininha lá de imã, de sei lá do que, do laser. Eu falei, não, eu não tenho obrigação nenhuma de ter maquininha nenhuma. E assim, a responsabilidade é ou do cliente, ou do profissional, enfim, do engenheiro que seja, nem um arquiteto, mas que alguém me traga essas informações. Se não tivesse informação e os meus colaboradores furarem algum cano, eu não tenho responsabilidade sobre isso porque eu não adivinho. A gente já passou, às vezes, o prédio antigo, tem prédio que não vai passar por obra, não vai mexer nas paredes, não vai quebrar, então não tem como saber. Nesse caso, eu também não me responsabilizava.
a gente uma vez aconteceu de furar um cano de ar-condicionado. E aí foi pior ainda, porque é o gás, né? É um cano de cobre, ele é mais difícil, ele é mais caro. A gente, infelizmente, não se responsabilizou porque não tinha planta hidráulica. E estava lá no meu contrato que não tendo planta hidráulica. E aí já entra até na live anterior que a gente fez sobre contrato das advogadas, a importância, né, dessas minúcias, desses detalhes estarem também ali estabelecidos para a gente se precaver numa situação dessa. Porque também não é culpa da arquiteta. Se não teve, não passou por obra, se aquela parede tivesse passado por obra e não tivesse a planta, aí era um problema, sim, de projeto, né? Mas nesse caso, como não teve isso, a gente foi só estruturar umas prateleiras de serralheria numa parede já existente, do prédio antigo e tudo mais, aí a responsabilidade fica, né, com o cliente também de assumir esse risco. Exato. E aí ficar móveis muito pesados, suspensos, né? Que é uma coisa que está em alta. Suspenso, mesa. O perigo desse negócio do tempo, absurdo. E aí também, até que ponto isso aí é responsabilidade? Porque às vezes o arquiteto tem que saber que não é interessante fazer um móvel tão extenso. Temos que saber, ao mesmo tempo que nós temos que saber que grandes também não são legais, nem dá problema. Só que essa, se o marceneiro fez, realizar. Porque o projeto ter um olhar crítico, né? E ver que aquilo não está sendo legal, mas eu acho que fica também assim. Então, mas aí entra nessa questão da comunicação, porque a partir, por exemplo, lá na fábrica, né, eu atendia, principalmente no começo da marcenaria, a gente começou pequeno, mais estruturado e atendemos sempre arquitetos. Eu nunca busquei atender o cliente final, meu público eram vocês. Então, o que eu fazia? Eu sempre tive muito interesse em avisar, né? E não só avisar, porque às vezes, assim, eu tinha marceneiros com 20, 25 anos de profissão. Então ele acha que ele já viu tudo na vida, que ele sabe fazer tudo. E também não é assim. As coisas se atualizam, a gente tem ferragem nova, tem materiais novos aparecendo no mercado, tem formas construtivas novas no mercado. A gente tem que se atualizar. Não dá para ficar parado no tempo e falar isso aqui eu não faço, que não dá para fazer e é assim. Então, o que eu fazia na minha fábrica, e não é todo mundo que faz, não é todo mundo que concorda, mas eu acho que era a forma certa de lidar com o público que eu queria atingir, que eram vocês, arquitetos, né? O que eu fazia? Um gabarito, um teste. Chegou a arquiteta com um projeto que eu nunca executei aquilo ali. Não sei se pode dar certo ou pode dar errado. Eu pegava e testava num tamanho menor, numa escala menor. Funcionou? Vamos botar em prática. Não funcionou? O que a gente pode fazer de diferente para solucionar? Tem coisas que são óbvias, que nem a gaveta. Gaveta com mais de 80 centímetros, 1 metro, é um absurdo, é um completo absurdo. Porque a gaveta, ela trabalha ou com a corrediça oculta aqui por baixo ou na lateral. Mas se você, primeiro para abrir, você não consegue abrir, né, ela fica mais pesada, já é ruim. E mesmo que vou botar 2 puxadores, vou abrir assim. Ela trabalha, ela vai trabalhar fora do eixo, ela vai se entortar toda e daqui a pouco aquilo ali vai começar a empenar, a não ficar mais alinhada, e o cliente vai ficar chamando a marcenaria para fazer manutenção, regulagem e tudo mais. Então, assim, é um erro de projeto? É, porque e não é pensar só no erro assim, agora vai ficar bonito e vai funcionar. Mas e daqui a 1 ano? E daqui a 2 anos? Esse cliente, ele quer trocar um móvel tão rápido? Ou ele quer manter uma coisa por mais tempo? Quer durabilidade? Então, tudo isso tem que ser pensado na hora, né, de vocês projetarem, de quem está executando, ter esse cuidado de tirar a dúvida, de questionar mesmo, porque se sabe mais, questiona, né? E não assim, pelo menos a minha opinião, né? Não no intuito de falar, olha só, não vou fazer porque desse jeito aqui não dá, mas é conversa, é alinhamento de expectativa. Porque você também já... Às vezes não é a arquiteta que está pedindo aquela gaveta de 1,20 m, é o cliente. Eu quero guardar, sei lá, minha tábua de passar, minha vassoura, sei lá, qualquer porcaria dentro desse negócio aqui. E tem que ter essa medida. Mas ela vai funcionar, e aí cabe a você, enquanto arquiteta, ter essa conversa com o cliente, de mostrar a tua autoridade, inclusive. Olha só, eu sei que não vai dar certo desse jeito, porque a corrediça funciona assim, assim, assim. E a marcenaria que a gente trabalha faz assim, isso, aquilo. Então, né, é tudo um conjunto de ideias, mas é até o Felipe que estava falando também, ó. A parceria entre arquiteto e marceneiro é de suma importância, e de fato é. Independente de quem é a responsabilidade, o problema está ali. Como é que a gente vai resolver junto?
sabe? Ou como é que eu vou fazer para não ter esse problema? É muito disso, assim, né? Você Aham. concorda, Carol? Eu tô É, aqui que eu vou, começo a viajar. eu acredito que não é, tipo, incontrolado, né? Eu acho que não... É que às vezes acaba passando por muita gente e o erro era, tipo, a gente conseguir encontrar o erro antes dele chegar lá, tá? É esse que é a minha preocupação, porque no fim, o objetivo do arquiteto ou do marceneiro é uma coisa, algo que vai dado novamente para casa daquela pessoa. Ninguém cria para um ano, ninguém trabalha muito tempo com isso. É um trabalho bem feito, acontece da gente ser chamado de novo, da gente ser indicado. Então, sei que é comum, tem erros que são comuns, porque tem muita gente errado, mas a gente vai conversando, vai entender. Penar, agarrar, faz que a pessoa fique chateada aqui, com aquilo, sabe? A, né, se o móvel cai, às vezes tem cliente. Eu sei que se acontecer, eles nem têm coragem de chamar assim para não incomodar, Aham. tem problema, né? E fazer Não, e assim, as coisas acontecem e às vezes o problema ele não vai ser visto na hora. Você monta, e outra coisa, às vezes a marcenaria também executa de bom grado porque não sabe que vai dar problema. Eu, por exemplo, eu sou um exemplo vivo disso, eu não sou da área, eu cheguei muito crua, às vezes vinham projetos com coisas mais mirabolantes, mas eu queria resolver aquilo ali para o arquiteto, porque eu queria criar esse vínculo, essa conexão. E eu falava para o marceneiro, vamos fazer, a gente vai procurar quem já fez e a gente vai fazer. Só que assim, eu não sabia o prazo daquilo ali, porque é o que eu falei até antes, na hora fica tudo funcionando, tudo lindo, mas e com o tempo? A gente não sabe, porque eu ainda não fiz. Para mim é uma. Agora fazendo até uma coisa assim com botox da vida, esses negócios estão aplicando na cara, na bunda, em tudo que é lugar. Você não sabe daqui a quantos anos se isso não vai te influenciar na tua velhice, não vai trazer um problema de saúde. Então, é a mesma coisa com o móvel. Você está fazendo agora sem saber a durabilidade daquilo, principalmente quando faz uma engembração, né? Porque uma coisa é você não entender sobre um sistema construtivo, outra é você engembrar um negócio que não existe. Aí isso eu não concordo. Lá na fábrica, assim, chegava um projeto, a gente nunca tinha feito, sei lá, uma porta camarão com não sei o quê, com um negócio diferente, aquelas portas de retratos. É isso, é testar, é chegar em outras pessoas que já fizeram e ver o resultado, entender se aquilo funciona na prática, o que pode acontecer de problema. Se eu fizer a porta sem um tubo de ferro interno, ela vai empenar ou ela vai ficar funcionando o resto da vida, sabe? Vou fazer a porta de 25 ou eu faço com uma estrutura de madeira maciça dentro. São detalhes que aí já não é alçada mais do arquiteto, porque também não dá para você chegar num projeto e falar para o marceneiro, olha, aqui dentro dessa porta vai ter 3 tubos de ferro de 2x2. Não é isso, essa não é a tua função. Mas é saber que se eu fizer uma porta de 2,70, ela pode empenar, independente da forma como o marceneiro vai construir. Então, eu vou diminuir essa porta. Porque eu não quero ter esse problema. Eu não quero que a marcenaria também sofra esse problema de ter que voltar no cliente, ter manutenção, de achar, ou o cliente achar que o erro foi do meu projeto, que está ruim, porque eu não soube especificar. Então, é pensar antes de acontecer, né? E até chegar, e assim, a importância de ter essas parcerias, até que o Felipe falou ali, que é de suma importância, e de fato porque às vezes vinham para mim me perguntar, que nem agora, a gente é amiga, você me pergunta, outro dia me perguntou do peixe toque, né? Qual o peixe toque a gente poderia usar para ter uma durabilidade maior? Eu vou executar esse projeto? Não, mas o que me custa responder para trazer uma qualidade para você e para o seu cliente, né? Então, para a gente ter essas parcerias, gera isso também. Você consegue tirar dúvida, mesmo sem saber se a marcenaria vai executar ou não, mas você passa a entender sobre a construção do móvel. E aí isso vai melhorar o teu trabalho enquanto arquiteta também. sim, total. Total. E mais coisas que poderiam ser erros na área, eu acho que os primordiais, né? Pensar na circulação desse espaço. E, ultimamente, os lugares estão cada vez. Ih, eu acho que eu travei de novo. Foi. Travei? Não, tá, tô ouvindo. Eu acredito que é principal
vira e vira aqui dentro. Ultimamente, os quartos estão pequenos, o espaço está pequeno, está fazendo quanto é lugar. E aí, o cliente vai usar aquilo, né? Porque a pessoa faz aquela porta que abre para cima Basculantes? e o cliente não alcança a porta. Ele bota para cima, mas não consegue puxar para baixo. Aí tem que ter um banco, ou então vai usar aquele sistema automatizado que a gente viu lá na Boa Vista, mas aí já encarece o projeto, não é todo cliente que vai ter condição de pagar por aquilo. Né? Eu não sei o preço, mas eu imagino que seja na faixa de uns 500 a R$ 1.000, ou mais, talvez até. Vou até pesquisar depois, mas encarece, né? Ah, é uma basculante? Beleza, quero ter esse benefício, quero ter essa qualidade ali no meu móvel, ótimo. Mas e se forem 10 dentro de uma cozinha? Você vai querer pagar 10 mil a mais só para ter basculante? Sim. E também esqueci rodapé. Qual rodapé eu já vi, não sei se tu já viu. É horrível. Fazer a altura de bancada errada, que daí uma não vai fazer, nunca vai olhar isso. Quem olha isso é o arquiteto. Se a bancada está na altura certa, para isso aí. O rodapé, eu acho que pior do que não recuar é fazer rodapé de MDF em cozinha, em banheiro, em área gourmet. Eu já fiz isso, porque já me pediram e falaram que queria de qualquer jeito, eu fiz. Mas eu coloquei lá no meu contrato, não dou garantia. Porque você vai passar um pano, é a mesma coisa do ripado. Você bota um ripado até o chão num banheiro, sei lá, na cozinha, na sala. Ninguém vai ali com um pano úmido, a sua colaboradora ou você mesmo não vai chegar com um pano úmido para limpar o chão, não vai ficar passando naquele ripado, daqui a pouco ele está todo destruído. Outro dia eu vi nesse grupo até que eu tô de marcenaria, um ripado que ia em cima da pedra do banheiro, no lavabo. Aí imagina isso dentro de uma casa, assim, tá, você entende que a pessoa vai ter um cuidado, mas imagina você fazer isso num lugar comercial, num banheiro, sei lá, de uma coisa, de um restaurante, coisas assim, que o tempo todo gente jogando água sem nem se preocupar se tá estragando ou não o móvel, né? Ó, o Felipe falou aqui, precisa ser funcional sempre. E nem que isso, mesmo que isso coloque a estética em xeque. E de fato, né? É muito bom ser bonito, mas até que ponto está sendo útil para o cliente, né? Não adianta ser só bonito. Ou então, assim, vi que não vai funcionar. É que o que eu acho importante até vocês, enquanto arquitetas, terem essa troca com a marcenaria justamente para não chegar com a ideia para o cliente. Porque depois que o cliente vê aquilo ali e ele aprova, já era. Ele não quer outra coisa. Ele quer o que ele aprovou. E você disse para ele que podia fazer. Agora não pode mais? Como assim? Tá atrás. Aí o que... Sim, porque aí tudo vira um problema. Depois... É que nem assim, a marcenaria tá lá montando. Teve um probleminha de nada, desse tamanho. Mas ele viu, chegou no cliente, já era. Qualquer coisa que você fizer para frente, ele vai estar com uma atenção diferente em cima daquilo e cobrando mais. Então, acho que no final das contas, tudo envolve esse relacionamento, né? E, obviamente, tem coisas que vão passar para os dois. Tem coisa que a arquiteta não vai ver, que a marcenaria também não vai ver, que vai chegar no cliente. Acontece. Mas aí, como é que a gente vai resolver isso? Vou ficar ali falando para o cliente, não, a culpa é da arquiteta, não quero saber. Não, vamos resolver junto. Depois a gente fala, vê com o cliente como é que vai ser. Mas qual que é a solução? Porque é o que tu falou, no final das contas, os dois querem causar um bom relacionamento, né, e criar uma boa impressão. Porque esse cliente vai te trazer outros para fazer outros projetos, vai trazer outros para a marcenaria executar outros projetos, vai voltar se ele tiver novos projetos para fazer e ele tiver gostado do relacionamento que ele criou ali também. Então, isso é o fundamental. Porque no meu começo, da minha profissão, não escutar ele falando, isso aqui não vai dar certo. O projeto não tá bom. Era muito era como se era bizarro, assim, tu já sabia que o Marcelo tá te culpando uma coisa que ele tá fazendo ali que não é. Sim, se o cliente olha lá e vê que o cabo é legal, é o trabalho dele tá ali mostrando. Então, tipo, tem que falar que realmente são erros do arquiteto. Mas visível, tá? Sabe? E aí eu acho que ele acaba ficando com a culpa também. Sim. A porta não vai dar para abrir direito, se essa porta empenar, a culpa
negócio vai ficar para os dois no final. Às vezes eles vêm tentando ou que a culpa foi. No fim, o cliente fica insatisfeito e fica com o móvel muito tempo. Não interessa de quem é a culpa, porque no final das contas, os dois, alguém primeiro, que alguém vai ter que resolver, e segundo, que vai ficar ruim para os dois, né? Eu até ontem eu estava conversando com o Felipe, a gente fez lá na fábrica, o Felipe já trabalhou lá na Yuka com a gente, agora ele tem a empresa dele, que inclusive vou te indicar também, Carol, que eles são muito bons. A gente fez uma época, fui fazer um projeto de portinha provençal, almofadada, né? A gente fazia muito lá na fábrica. Só que eu sempre fiz um 15 milímetros atrás do MDF e os 6 milímetros na frente. A arquiteta queria mais profundo, e aí eu inverti a ordem. Eu coloquei os 6 atrás e o 15 na frente. E laqueei. O que aconteceu? Eu tinha uma cozinha, nem sei quantos metros tinha, que agora eu não lembro, mas era mais 20 portas, 30, nem sei. Eu precisei refazer todas, porque elas empenaram e elas viraram um C, elas ficaram assim, literalmente. Porque o 15 ele tem mais força do que o 6 e ele puxou pra frente, ainda mais com a laca, né? Não estava equilibrado, mas assim, quando a gente faz o 15 e o 6 na frente, ele não trabalha tanto. Ou se ele trabalhar também, ele vai puxar para trás, tudo bem, o 15 vai puxar para trás, não tem problema, porque ele vai bater no armário, não impacta. Mas nesse caso, como a gente fez inverso, o Felipe falou, ó, virou uma canoa. E eu não tenho foto disso, mas eu até quero achar essas fotos para mostrar para as pessoas que não dá para fazer, não tem quem fazer isso. Porque... E aí eu posso dizer que foi um erro do projeto? Não, não posso. Eu quis executar assim. Ela me pediu uma coisa que eu achei que dava para fazer. E tem outras formas de fazer. Eu poderia ter usado um 18 milímetros e feito o rebate no corte a laser, por exemplo. Ia dar certo? Talvez não. Poderia ser que empenasse também. Mas com certeza muito menos do que aconteceu com essas portas. Então, assim, não dá, não é tudo erro de projeto. E aí também, mesmo que seja, não cabe a mim, enquanto fornecedor, enquanto parceiro daquele arquiteto, chegar para o cliente e falar, isso aqui foi erro da arquiteta, resolve com ela. Não, eu que estou fazendo móvel. É o que você falou, assim, é a execução que o cliente vai ver o meu trabalho, não é o teu. O teu ele viu no desenho. Então, ele vai querer que eu entregue a qualidade que eu prometi na hora que eu estava ali fechando a venda, que eu estava fazendo meu contrato e tudo mais. E aí, dane-se de quem é a culpa, vamos resolver. Depois a gente, né, senta e vê onde está o erro. E aí era muito do que eu fazia lá na fábrica também, o que a gente ensina hoje no método. Né? Chegar na raiz do problema. Ah, deu um problema? Primeiro a gente resolve, que a intenção é fazer com que o cliente fique satisfeito. Depois disso, vamos sentar e ver onde que começou. Foi no projeto? Foi na minha interpretação? Foi na forma como eu produzi? O que eu poderia ter feito de diferente? E aí você resolve para nos próximos você ter argumento prático mesmo, técnico, para falar, olha, não faço assim porque eu fiz e aconteceu isso e aquilo. E aí você também, enquanto arquiteta, vai ganhar autoridade para chegar um cliente que vai te pedir a mesma coisa, porque viu no Pinterest, viu sei lá onde. Não, isso daqui eu não faço. E é dizer não, porque falar não é ótimo. Hoje em dia eu falo pra muita gente, eu não falava na época não, e eu só me ferrei toda vez que eu não falei não. Exato. Maravilhoso. Mas sabe uma coisa que falta também? Tá? Como vai ser a manutenção da... Por exemplo, eu fico... Como é que vai ser a manutenção das pias? Capaz de... Então, será que se eu botar uma prateleira quando o cliente for trocar o sifão, eu acho que isso é uma tipo, algo que expandiria muito o projeto, sabe? A gente ter a manutenção de tudo. Tem muitos prédios hoje que colocam as contas. Então, eu imagino que é uma solução. Mas, assim, para as coisas de dentro de casa, as manutenções importantes, e o cliente só vai perceber isso lá. Quando precisar, pois é, exatamente. Que nem uma coisa que eu não fazia, tá, na fábrica, mas hoje em dia eu percebo até porque, assim, estudando para o método, para trazer conteúdo aqui no Instagram, no YouTube, enfim, e para as minhas alunas, eu vou vendo coisas, soluções que às vezes eu também não executava. Eu achava super normal tomada atrás do forno do micro-ondas, mas assim, o forno e o micro-ondas estão embutidos, eles são aparafusados, são pesados. Se em algum momento aquele cliente precisa tirar rápido aquela tomada, porque está pegando fogo, porque está acontecendo alguma coisa, sei lá, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai tirar aquela ali? Então a tomada do forno e da torre quente, né? Ela não tem que estar atrás do forno e do micro-ondas, ela tem que estar ou em cima ou embaixo, atrás de uma gaveta, lá no armário acima do forno que não tenha fundo. O acesso tem que ser fácil.
porque senão se acontece um problema, e os problemas acontecem, a gente não prevê isso na hora, mas acontece. Pode pegar fogo, pode estourar um negócio, pode precisar tirar aquela tomada e não tem acesso. A mesma coisa que você falou da prateleira embaixo da pia. Tô ali com a prateleira, aí tem um vazamento, ou o armário tem fundo, e aí tá ali os cortezinhos bem de serra-copo, não sei o quê. Teve um vazamento, já era, perde o móvel. Ou se aquele módulo é inteiro, vamos supor, não fizeram na marcenaria, não fizeram os módulos separados. E aí eu preciso tirar aquela parte ali porque teve algum problema no armário, eu vou ter que arrancar o armário inteiro e não só o pedaço que deu problema. E aí também é pior para a pessoa levar aquilo para o cliente. Então, assim, são muitos detalhes que vocês, enquanto arquitetos, têm que conhecer, mas a marcenaria também. Não é cada um pensar no seu quadradinho e resolver minha parte aqui, adeus, estou indo embora. É ter esse... Tanto que eu até estou em contato com alguns empreiteiros, se tiver alguém aqui que quiser contribuir também, fazer uma live sobre isso, para a gente falar de compatibilização. Porque eu não posso pensar no móvel somente como assim, cheguei, entreguei o móvel, adeus, vocês que se virem com o resto. A outra coisa que hoje em dia eu vejo como um erro, aqui de Santa Catarina, e acho que a região sul como um todo faz isso, a pedra vir depois do móvel. Eu sempre achei normal, porque eu só tinha essa experiência. Eu não tive marcenaria em outros lugares, no Rio, eu não trabalhava com isso, então nunca tive essa experiência. Agora, estudando para o método, eu falo, meu Deus, que absurdo é esse? Onde é que as pessoas estão com a cabeça? Porque se a pedra vem antes, você já faz toda essa instalação hidráulica antes do móvel. Olha a facilidade que isso traz de não ter que chegar lá com o móvel pronto, aí chama a marcenaria para fazer um monte de recorte, aí fica aquele móvel cru por dentro, horroroso, todo torto, que aí corta com tico-tico, fica uma cagada. Aí o cliente fecha a porta, tá tudo lindo, a cozinha tá maravilhosa. Quando abre, meu Deus, parece que tá com aquele móvel há 10 anos na casa dele e tem um mês. Então é um absurdo. Mas são práticas que a gente vai aprendendo e se adaptando ao mercado. Aqui o mercado é assim, se eu tentar fazer diferente, provavelmente ninguém vai querer. Mas hoje em dia eu já acho ruim. É, e o banheiro eu fiz antes da marcenaria. O marceneiro super estranhou. É porque quando a gente faz assim, uma vantagem a pedra antes, é que a pedra às vezes já viu de acontecer de fixar CD. Uhum. dá uma tornada. Assim. Ali na parede, o móvel só vai entrar depois, né? Não, principalmente se é um móvel suspenso, porque aí você não tem... Às vezes o móvel suspenso já tem pouco apoio, dependendo da forma de construção dele ou de como é a parede. Aí você ainda bota uma pedra pesada, com a cuba, só apoiada em cima dele, sem nenhuma estrutura a mais, meu Deus, é pedir para estragar o negócio. Aí antes, a minha cabeça antes, fica eu pensava, eu já fiz poucas vezes com a pedra no lugar. Eu falava, nossa, mas vai ficar uma cagada esse acabamento, porque a gente não consegue alinhar ele com a pedra, não sei o quê. Mas claro que não, hoje em dia eu já vi que tem várias soluções que eles chegam com uma regrinha, como se fosse uma vistinha, assim, um frontão, e encaixa depois e fica perfeito entre a porta e o móvel. E aí você tem essa facilidade da pedra estar fixada só na parede, né? Em algum momento eu consigo trocar sem ter que mexer na pedra. Hoje em dia, se eu quiser aqui mudar minha cozinha, eu corro o risco de quebrar a pedra para tirar ela, para conseguir tirar o móvel. Né? Tem essa questão da hidráulica, tem a questão dos acabamentos que ficam melhor. A pedra não vai ficar culpando a marcenaria porque tá fora do esquadro e a minha pedra ficou torta porque o móvel tá fora. Sabe? Então, são tantos detalhes que a gente, ó, essa live aqui ia durar muito tempo, mas inclusive eu tô ficando sem bateria e já vou cair. E uma coisa que o marceneiro que é melhor não ter fundo, armários de cozinha. Já vi mais fundo. O que tu acha que é melhor? Sem fundo. Ó, a Cris aqui tá falando também, viu? Que ela na loja ali no sorvete, inclusive quem é aqui de Florianópolis tem que ir lá na Whey comer esse sorvete maravilhoso também. De whey, sem açúcar, vão lá visitar, conhecer. Mas na loja, ó, como é aqui em Floripa, eles botaram a pedra depois e o móvel cedeu. Lá em Campinas, onde ela morava, não. A pedra foi instalada antes. De fato, acontece. E sobre o fundo, eu sou super contra. Móvel de cozinha, de banheiro, eu instalei pouquíssimas vezes. Às vezes, isso já vinha na minha carta de orçamento e no meu contrato especificado. Em alguns pouquíssimos casos,
a arquiteta pedia, ou o cliente, porque queria fundo, porque não fez nenhum acabamento na parede, deixou no reboco, estava feio, um azulejo velho, sei lá, qualquer coisa do tipo, pedia fundo. Eu colocava e estava lá no meu contrato que eu não dava garantia para aquilo. Porque as chances, principalmente aqui, a gente está numa região extremamente úmida, né? É uma ilha cercada por mar. Então, a chance de você ter ou um vazamento, ou umidade, danificar aquele imóvel, é muito grande. Outra coisa, a gente fitava tudo, todas as partes do móvel, independente se ela ia aparecer ou não. Porque a gente precisa de proteção. E essa proteção para mim, não é para o cliente. É para mim, para eu, enquanto marcenaria, daqui a pouco eu não ter que voltar com 2, 3 meses de uso do móvel porque empenou, porque inchou, porque alguma coisa do tipo. Tá que a gente não dava garantia para isso também não. Se molhasse, é responsabilidade do cliente, é mau uso. Mas são questões assim que parecem pequenas, mas que isso muda, inclusive, aí já entrando, tem outro ponto que é o orçamento. Às vezes você vai orçar e vai dar muita diferença de preço de uma marcenaria para outra, mas é nesse detalhe que está mudando o preço. Porque eu fitar tudo é mais caro para mim. Eu gasto mais material, eu gasto mais tempo da minha mão de obra, gasto mais luz da minha empresa, mais água, mais não sei o que, tudo. Só que eu estou trazendo muito mais qualidade. Então, o que o teu cliente quer? Ele quer a qualidade ou ele está olhando só preço? Se ele está olhando só preço, vai no Zezinho da esquina e resolve o problema dele. Aí nem precisa de arquiteto. Sim, total. Depois ele me chama. Depois de feito, ele chama, a gente foi lá dar uma olhada. Foi. Eu acho que era isso, amiga. Alguém está aí participando, tem alguma pergunta, alguma questão que gostaria de colocar também? Porque senão acho que a gente conseguiu abordar. Por muito tempo, acho que a gente convive muito tempo. Temos que limitar. Gente, mas então eu acho que é isso. Eu, inclusive, agora vou com a Carol lá na Leroy Merlin, que a gente vai criar conteúdo. Sigam ela também no Instagram. Carol é uma arquiteta maravilhosa, entende muito. Quando ela não entende, ela me pergunta, então ela também não entra com dúvida no projeto. E a gente vai lá. Fala aí, Cris, a Cris está com dúvida. Deixa eu ver se minha bateria 100% vai dar certo. Vamos ver o que ela vai perguntar. Não sei se ela está escrevendo. Mas acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa, né, cara? Assim, é interminável. Dá para ficar aqui o dia inteiro falando sobre problemas, sobre erros. Acho que a gente pontuou, assim, alguns pontos importantes, né, que acontecem com muita frequência. Outros vão vir. A gente lá criava processos justamente para evitar isso. Um dos meus processos, eu acho que eu até já falei em alguns posts sobre isso, era a boleta. Com a boleta a gente reduziu em quase 90% erros de retrabalho de projeto, né? Porque eu consegui identificar antes de levar para execução. Aí quando tinha algum erro, ou porque passava ali a informação batida, ou porque era problema mesmo na execução ou na montagem. Mas a gente reduziu muito. Cristo vai perguntar. Sabe uma coisa que eu também percebo? A gente, quando acontece de ou tem no final a gente consegue ver que foi feito errado. Não sei. Como se fosse agonia para entregar. Felipe falou Santa Boleta. Ele conhecia esse nosso processo. Ele levou. O que a Cris perguntou ali? Quais conselhos vocês dão para uma pessoa que nunca fez uma obra? Porque no meu caso eu fiz um apartamento e uma loja comercial e sofri em ambas. Então, quais dicas básicas para um cliente iniciante? Primeiro é contratar uma arquiteta, né, Carol? Com certeza. Saber o que tu gosta, o que tu não gosta. Está disposto a investir também. Quanto maior o investimento, maior. Sempre duvidar, eu acho. Duvidar quando tu receber um orçamento muito barato. Eu acho que a gente tem que questionar. Porque senão tu paga lá na frente. Eu tava pensando sobre isso. É muito comum ouvir histórias de pessoas que não de pessoas que não terminaram a obra. A gente tem que se cercar de profissionais que vão tocar o nosso projeto, o nosso sonho e vão executar. Então, é isso. Qual é isso? Saber com quem tu vai. Procurar indicações, inclusive, né? Eu não acho que
tem que ser a única forma de captação de prospecção de clientes. Mas eu acho que você, enquanto cliente, buscar alguém que está vindo de uma indicação, principalmente, por exemplo, escolher o seu arquiteto, tá ali com aquele profissional, confia nele. Não vai procurar outra marcenaria, não sei aonde, que sei lá quem te indicou. O profissional está ali com anos de experiência, com parcerias formadas, com pessoas que... Porque infelizmente, tem clientes que acham assim, o arquiteto está me indicando aquele só porque está ganhando com aquilo. E não é isso, parceria não é isso. Parceria é construção, é relacionamento. Então, assim, se aquela pessoa que você confiou para fazer o seu projeto está te indicando um fornecedor, segue. Porque ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe que aquele fornecedor vai cumprir com os padrões dela, com as coisas, vai entender o projeto, não vai interpretar de uma forma diferente, vai usar as ferragens corretas. Então, eu acho que a principal dica assim, que eu daria seria essas duas, né? Contrata um arquiteto e segue as orientações desse profissional que você contratou para seguir com o restante ali dos fornecedores e, enfim, com as indicações que ele vai te dar. Porque o arquiteto vai fazer um briefing, vai entender o seu momento, vai entender o que você pode. E outra coisa importante, abra informações sobre custos, abra informações sobre quanto você quer pagar naquilo, porque o arquiteto não faz milagre. Ela não vai conseguir desenhar uma coisa fora da sua realidade e fazer com que a marcenaria depois simplesmente execute aquilo ali pelo preço que você quer pagar. Né? Então, esses cuidados também. E assim, a obra dá problema. E acontece. Vai ter acontece. Peraí que eu vou botar para carregar pra gente não cair aqui no meio da live. Eu acho que só que aí geralmente esse problema ele tende a não chegar no cliente. Não sei se chegue no cliente, sabe? Mas assim, evitar que a dor de cabeça fique. Essa é a minha função, essa é a função do máximo bem, evitar os problemas. É isso, ter clareza, né? Caminhos, né? E também não ter muita pressa. Porque a pessoa quer tudo pra quer as coisas pra ontem, às vezes dá errado. Dá errado. Porque tudo tem um prazo, né? O detalhamento, ele para ser bem feito, você não consegue fazer um detalhamento de um apartamento em uma semana. Às vezes você vai levar um mês, porque tem que olhar o detalhe, tem que olhar a obra. Aí é o executivo para marcenaria, é o executivo para marmoraria, é não sei o que, é a parte do pedreiro, do gesseiro, da pintura, do piso. Então, assim, são muitos detalhes. Eu acho assim, tá todo mundo numa correria absurda, todo mundo quer tudo, o que acabou de falar, todo mundo quer tudo para ontem. Mas as coisas têm um tempo para acontecer. E não adianta a gente ter pressa. Ninguém está morrendo. Não é o fim do mundo. Eu entendo assim, quando é comercial é um pouco diferente. Né? Porque aí tem um prazo mais curto. Até no caso da Cris ali, é um projeto comercial, tem um prazo mais curto de execução. Ela está com dinheiro ali girando, está tendo que pagar aluguel, espaço e tudo mais, e não está acontecendo, não está tendo retorno. Mas aí nesses casos, a tendência é que o projeto também tenha um pouco menos de dificuldade, né? Não é sempre, mas a tendência é que seja um projeto que tenha um pouco menos de dificuldade de execução, justamente para acelerar esse processo. Não é sempre que acontece, mas não digo nem certo, mas o ideal talvez seria isso, né? Agora, um residencial, normalmente, é um espaço que a pessoa vai ficar muito tempo com aquilo ali. Então, tem que ser bem pensado, tem que ser cuidado. Porque são espaços que você vai passar boa parte do teu tempo, do dia, né? Tem que se sentir acolhido dentro de casa. Tem que entender que é o teu lar, o teu espaço. E aí não dá para querer fazer em 15 dias a cozinha pronta. Pelo amor de Deus. Não tem como. São coisas assim, mas eu acho que esses pontos são os principais, né? Alinhar, eu acho que é interessante, sabe? Alinhar essas expectativas, né? Com quanto a pessoa tem de investir e o que o resultado ela vai ter. Porque às vezes a pessoa quer pagar o mais barato do mais barato e o resultado menos. Tem cliente para mim que tudo bem. Eu tô feliz que eu paguei mais barato. E tem cliente que não, que é um resultado um pouco mais de um acabamento melhor. Para um acabamento próprio, detalhado, né? Não, e aí entra o cuidado da pessoa também ouvir o arquiteto nesse sentido, porque não é toda fábrica que cobra mais caro que necessariamente tem a melhor qualidade por isso.
né? Pode ser que cobre caro, sei lá, porque quer cobrar. E aí chega lá no cliente e dá tudo errado. Ah, usei glumas. E aí, usei glumas, fiz a porta, não sei lá como, que empenou, fiz não sei. Então, nem sempre preço é sinônimo de qualidade, né? O que eu sempre busquei fazer lá na Yuka, e hoje com o método também é muito do que eu ensino, é como criar valor. Porque quando a gente cria valor, as pessoas não questionam o seu preço. Você passa a ser alguém que eu sei que, se eu quiser chegar naquele patamar, se eu quiser que aquela empresa execute para mim, eu tenho que pagar tanto, porque é o que eles cobram e eu vejo valor no que eles entregam. A entrega, ela não é só o móvel, ela passa a ser outras coisas. Eu tenho clientes, essa mesmo da cozinha da Laca, que deu problema, que a porta virou um C. Há 2 meses atrás eu fui tomar café com ela. Eu fiz essa cozinha em 2021. Ela lembra de mim até hoje. Por quê? Porque eu criei valor né, no dia a dia dela. A gente fez todos os móveis do apartamento. Ela me recebeu com uma mesa de café linda, com uma mesa montada, não sei o quê. Olha que legal que é isso. E isso, às vezes, você vai conseguir buscando por conta, mas se você tem um profissional que você pagou para justamente evitar que você tenha dor de cabeça, evitar que você tenha que pensar na obra, para que você não vai ouvir a orientação dele e vai fazer uma coisa com um terceiro ali que não, né, não sabe se vai funcionar? Enfim, é a minha opinião, né? Mas tem gente que não concorda, mas é assim, a vida é essa, todo mundo tem as suas opiniões. Sim. Então tá. É isso, gente. É isso, gente. Muito obrigada, Carol. Amei. Vamos fazer mais. Vamos buscar outros assuntos aí para a gente tratar. Pessoal que está assistindo, se vocês tiverem ideias também, quiserem falar de alguma coisa que a gente fale por aqui, toda semana eu pretendo fazer lives. Então, vamos embora. Até a próxima. Um beijo. Carol, até daqui a pouco, que a gente já se vê. Beijo, amiga.